Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje eu quero falar ao seu coração sobre algo profundo, algo que muitas vezes passa despercebido no meio das lutas, mas que é real: a proteção de Deus sobre a sua vida. O vídeo de hoje tem o título "O inimigo tentou, mas Deus te livrou". E essa verdade ecoa em cada detalhe da sua história. Você talvez nem imagine quantas vezes o Senhor interveio, quantas vezes te guardou, quantas vezes te livrou de situações que poderiam ter destruído seu coração, sua fé, sua família, seus sonhos ou até mesmo sua vida. Mas Ele estava lá, porque o Deus que te escolheu não te deixa sozinho nem por um instante. A Bíblia diz no Salmo 124:7: "A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos." Essa palavra se cumpre na vida de quem confia no Senhor. Você já escapou de laços que nem sabia que existiam. Você já foi preservado de ataques que nunca chegaram ao seu conhecimento. O inimigo tentou armar ciladas, tentando te paralisar no medo, na dúvida ou na dor. Mas Deus quebrou o laço e te deu escape. Nada que foi preparado contra você prosperou, porque a mão de Deus estava estendida sobre a sua jornada. Essa proteção divina não acontece apenas nos grandes acontecimentos, mas também nos pequenos detalhes que, aos olhos humanos, parecem coincidências. Mas não são. São livramentos. São respostas silenciosas. São portas fechadas que evitaram prejuízo. São afastamentos que impediram feridas. São interrupções que impediram quedas. É o Espírito Santo conduzindo você pelo caminho certo, mesmo quando você não entende o porquê de certos desvios ou atrasos. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento de guerra interior, um momento em que tenta compreender por que tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas o Senhor te diz que nada do que o inimigo planejou contra você terá vitória. O inimigo tentou afetar tua mente, mas Deus te guardou. Tentou enfraquecer tua fé, mas Deus te sustentou. Tentou apagar tua esperança, mas Deus reacendeu dentro de você a chama que ninguém pode apagar. A prova disso é que você ainda está aqui, ouvindo esta palavra, respirando, lutando, caminhando, e isso por si só é a maior evidência de que Deus já te livrou mais de uma vez. O Senhor sempre se adianta ao inimigo. Enquanto o mal planeja, Deus já está anulando. Enquanto o adversário prepara uma armadilha, Deus prepara um livramento. Ele conhece cada passo que você dá, cada decisão que precisa tomar, cada batalha que tenta se erguer contra você. Nada foge aos olhos daquele que te guarda. O Salmo 121 diz que ele não dorme. Deus não te deixa desamparado, não tira os olhos de você, não se distrai, não perde o controle da situação. E mesmo quando você não percebe, Ele está agindo a seu favor. Quantas vezes você já disse: "Se não fosse Deus, eu não teria conseguido"? Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que algo poderia ter sido muito pior, mas foi contido? Isso é livramento. Isso é propósito. Isso é o cuidado de um pai que não desiste de você. Você é guardado não porque é perfeito, não porque faz tudo certo, mas porque é amado. Deus não age na sua vida por mérito, mas por graça. Que essa graça tem te protegido dia após dia. Hoje, enquanto você ouve essa mensagem, Deus está trabalhando em áreas que você nem imagina. Ele está desfazendo planos contrários, fechando portas que eram armadilhas, quebrando laços que tentavam limitar sua caminhada. Ele está te revestindo, te fortalecendo, te guiando e te preparando para algo maior. O que parecia derrota vai se tornar testemunho. O que parecia o fim será apenas um novo começo. E agora eu quero que você deixe essa verdade entrar no mais profundo do seu coração. Você só chegou até aqui porque Deus te livrou. Não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência. Foi a mão poderosa do Senhor te guardando, te sustentando, te protegendo e te guiando. E Ele continuará fazendo isso, porque a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Há momentos na nossa vida em que o livramento de Deus é tão silencioso que quase passa despercebido. E talvez por isso, muitas pessoas não valorizem ou não reconheçam o quanto o Senhor tem sido presente. Mas o fato de algo não ser visto não significa que não seja real. A proteção de Deus age muito além do que os olhos podem enxergar. E é por isso que a Bíblia nos chama a viver pela fé e não pelo que vemos. Você não sabe tudo o que Deus já bloqueou, cancelou e desviou do seu caminho. Mas saiba disso.
O que era para ter te destruído não te destruiu porque a mão de Deus te cobriu. O inimigo sempre tenta, porque essa é sua natureza: roubar, matar e destruir. Mas Deus não permite que seus planos tenham sucesso na vida daqueles que caminham sob sua sombra. Há batalhas que você nunca viu e mesmo assim venceu porque Deus lutou por você. Há situações em que você não tinha força, não tinha direção, não tinha recursos, não tinha clareza, mas Deus entrou no cenário e virou a história. Isso é livramento. E quando Deus livra, Ele livra por completo. Ele não apenas impede o mal, Ele fortalece você, restaura sua fé e te coloca de pé novamente. Pense em quantos momentos você se sentiu pressionado, cercado, cansado, quase desistindo. Mas algo dentro de você te levantou. Essa força não veio de você, foi Deus. Ele te renovou quando ninguém mais conseguia te entender. Ele te abraçou quando você se sentia sozinho. Ele te sustentou quando suas emoções estavam abaladas. O inimigo tentou quebrar o seu ânimo, mas Deus restaurou. Tentou semear medo, mas Deus te deu coragem. Tentou colocar mentiras na sua mente, mas Deus trouxe verdade. Tentou abrir feridas antigas, mas Deus te deu cura. Tentou paralisar seus passos, mas Deus te impulsionou para avançar. Livramento não é apenas escapar de algo ruim, é ser preservado, alinhado e direcionado. Deus não livra você apenas do mal, Ele livra você para o propósito. Cada porta que Ele fechou, cada caminho que Ele desviou, cada pessoa que saiu da sua vida, cada situação que não deu certo, tudo isso pode ser livramento. Às vezes dói, às vezes confunde, às vezes parece injusto, mas mais tarde você entende que Deus estava te protegendo. Ele não permite que aquilo que vai te ferir permaneça. O que Ele tira para proteger. O que Ele interrompe para preservar. E talvez você esteja se perguntando: por que Deus permitiu algumas coisas, mas me livrou de outras? A resposta é simples: porque tudo tem propósito. Há coisas que você precisava viver para crescer, e há coisas que Deus nunca deixou sequer chegar perto de você, porque não eram parte da sua história. Há lutas que te ensinaram, e há ataques que Deus cessou para não te destruir. O inimigo tentou, mas Deus te livrou, e Ele continuará te livrando. Agora respire fundo e permita que essa verdade acalme seu coração. Deus está no controle. Nada acontece sem que Ele saiba. Nada toca na sua vida sem que Ele permita. E tudo o que Ele permite coopera para o seu bem, mesmo quando você ainda não consegue ver. Você está seguro nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Antes de seguirmos para a próxima parte, eu quero te pedir algo importante. Se esta palavra já falou ao seu coração, deixe o seu like, escreva um comentário com um Deus me livrou e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Isso ajuda muito o canal e leva a palavra mais longe. Quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que o Senhor sempre deixou claro que seus filhos não estão livres de batalhas, mas estão protegidos nelas. A diferença está exatamente nisso. O inimigo tenta, mas Deus livra. Ele não permite que o mal tenha domínio sobre você. Não importa o tamanho da oposição, não importa o barulho da tempestade, não importa a intensidade da guerra, existe um limite estabelecido por Deus. E esse limite, o inimigo não pode ultrapassar. Ele pode tentar tocar, pode tentar confundir, pode tentar intimidar. Mas a misericórdia do Senhor se levanta como uma muralha ao seu redor. Deus conhece suas vulnerabilidades, suas fraquezas, seus medos, suas dores. Ele sabe exatamente onde o inimigo tenta atingir. Mas é justamente nesses pontos que o Senhor se revela como seu protetor. Ele te cobre, te guarda e coloca diante de você uma saída que não estava visível antes. Muitas vezes o livramento de Deus aparece como uma mudança repentina, uma resposta inesperada, uma força que surge quando você achava que iria desmoronar. Outras vezes, o livramento vem como um silêncio, uma pausa, uma porta fechada que você não queria, mas que evitou um sofrimento maior. Você não precisa temer o que o inimigo planeja, porque Deus sempre está um passo à frente. Ele não reage ao mal, ele se antecipa. Ele não espera a armadilha ser concluída. Ele desfaz antes mesmo de você perceber. Isso não significa ausência de luta, significa vitória garantida. Se você está em Cristo, você já está guardado. E essa proteção não depende da sua capacidade,
mas do amor de Deus por você. Existem batalhas que você enfrentou e não entendeu o motivo. Existem lágrimas que você derramou sem compreender a razão, mas o Senhor viu cada uma delas. Ele não apenas viu, Ele esteve com você em cada passo, em cada dor, em cada incerteza. E mesmo quando você achava que estava sozinho, Deus estava ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te protegendo. O inimigo tentou abalar sua estrutura, mas Deus te segurou. Tentou paralisar suas emoções, mas Deus te deu equilíbrio. Tentou te fazer desistir, mas Deus te deu esperança. O livramento de Deus não acontece apenas no físico. Ele livra sua mente, suas emoções, sua fé, seus relacionamentos, seus sonhos. Ele livra você internamente, porque sabe que é dentro de nós que as maiores batalhas acontecem. Quantas vezes sua mente te levou para lugares escuros, mas Deus trouxe luz? Quantas vezes o medo tentou tomar conta, mas Deus trouxe paz? Quantas vezes a dúvida te cercou, mas Deus reafirmou sua promessa? O inimigo tenta, mas Deus intervém. Ele não abandona seus filhos. Ele não deixa nada sair do controle. E quando Deus livra, Ele não apenas te tira do perigo, Ele te fortalece para o futuro. Livramento não é apenas escapar, é crescer, é amadurecer, é aprender a reconhecer a mão do Senhor em cada detalhe, é olhar para trás e dizer: eu só estou aqui porque Deus me guardou. E essa consciência molda seu coração, sua fé, sua maneira de caminhar. Você passa a viver com mais confiança, com mais descanso, com mais certeza de que não está sozinho. A cada passo que você dá, Deus está cuidando. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece contrário, Ele está lá. O inimigo tentou, mas Deus te guardou. Você chegou até aqui, e isso já é prova de que a mão do Senhor tem sido sua proteção constante. Em muitos momentos da vida cristã, o livramento de Deus se manifesta de forma tão precisa que parece até história escrita à mão. É como se cada detalhe encaixasse perfeitamente, como se a solução viesse na hora exata, como se o perigo fosse cortado antes mesmo de se aproximar. E sabe por quê? Porque Deus não age atrasado, Ele age na hora certa. Ele vê o perigo antes de você ver. Ele enxerga a cilada antes de você perceber. Ele conhece a intenção antes que ela seja revelada. Nada surpreende o Senhor. Existem situações em que você pode ter pensado: isso era para ter dado errado, mas deu certo. Isso era para ter sido ruim, mas foi bom. Isso era para ter me derrubado, mas me fortaleceu. Esse tipo de reviravolta não é obra do acaso. É Deus intervindo de forma sobrenatural. Livramento não é só escapar da morte. É escapar da dor desnecessária, do engano, da manipulação, do prejuízo, dos vínculos que te afastariam do propósito, das palavras que poderiam ferir sua fé, das escolhas que te conduziriam à ruína. Deus te livra até daquilo que você queria, mas que Ele sabia que te faria mal. Existe um tipo de proteção divina que você só entende depois da porta fechada, depois da pessoa que saiu da sua vida, depois da oportunidade que não deu certo, depois da mudança que você não escolheu, depois daquilo que parecia frustração, mas que hoje você percebe que foi cuidado. Deus livra você até de você mesmo, das suas próprias decisões impulsivas, do seu coração vulnerável, da sua pressa, das suas expectativas mal colocadas. Ele te guarda quando você nem sabe que precisa ser guardado. E o mais lindo em tudo isso é que Deus não livra apenas o corpo, Ele livra a alma. Quantas vezes você estava prestes a ceder emocionalmente, prestes a explodir, prestes a tomar uma atitude precipitada? Quantas vezes o desgaste, a tristeza, a frustração ou a ansiedade quase dominaram você? Essas também foram tentativas do inimigo. Ele tenta através de situações externas, mas também tenta dentro de você, naquilo que ninguém sabe, naquilo que ninguém vê. Mas mesmo nesses momentos, Deus te preservou. Ele colocou limites internos quando o inimigo tentou te enfraquecer por dentro. Ele não deixou sua mente ser destruída. Ele te sustentou quando o desgaste emocional estava grande demais. O livramento de Deus também acontece em conversas que não chegaram até você, em calúnias que não prosperaram, em decisões tomadas por outras pessoas que acabaram te favorecendo sem que você soubesse. Deus trabalha nos bastidores. Ele se move onde você não tem acesso, fecha portas que você não sabia que estavam se abrindo,
Bloqueia ataques antes mesmo de serem formados. Ele vigia a sua vida com zelo, porque você pertence a ele. Não importa quantos planos o inimigo faça, nenhum deles é maior do que o cuidado de Deus. O mal tenta, Deus desfaz. O mal levanta, Deus derruba. O mal arma, Deus interrompe. O mal empurra, Deus te segura. E assim sua história vai sendo construída, não sobre o medo, mas sobre o propósito. Você não vive por sorte, você vive por livramento. E esse livramento é a prova do quanto Deus te ama e guarda cada detalhe da sua caminhada. A fidelidade do Senhor é eterna. Ele não te livrou só ontem, Ele está te livrando hoje e continuará te livrando amanhã. Quando você entender isso, seu coração encontra descanso, porque você percebe que não caminha sozinho. Você caminha acompanhado por aquele que nunca perdeu o controle de nada. Quando falamos sobre livramento, é importante lembrar que muitas vezes Deus age de forma invisível, trabalhando em áreas que você não percebe, mas que fazem toda a diferença no seu futuro. Ele ajusta caminhos, bloqueia acessos, move situações, realinha circunstâncias e prepara um ambiente seguro para que você possa avançar. Nada disso acontece por acaso. Existe uma intenção divina em cada detalhe. Mesmo aquilo que parece atraso, muitas vezes é apenas Deus te protegendo de algo que você ainda não está pronto para enfrentar. O inimigo tenta desviar sua mente, sugando suas forças e sua motivação. Ele tenta plantar pensamentos que te façam duvidar da sua identidade, do seu propósito e do amor de Deus por você. Mas quando Deus livra, Ele restaura sua clareza, renova sua visão e devolve o equilíbrio ao seu coração. Ele te mostra que aquilo que o inimigo tentou usar para te derrubar, Ele está usando para te fortalecer. Ele transforma fraquezas em forças, lágrimas em sementes, dores em crescimento. O inimigo tentou atingir sua alma, mas Deus te revestiu de paz. Livramento também é proteção contra pessoas erradas, relacionamentos tóxicos, alianças que te afastariam do propósito, ambientes que drenariam sua fé. Deus conhece a verdadeira intenção do coração humano, algo que nós não vemos, e por amor Ele afasta, separa, desconecta e remove. Às vezes dói, às vezes confunde, às vezes parece injusto, mas com o tempo você percebe que o que Deus retirou foi exatamente o que poderia ter destruído você. Ele não permite que aquilo que é nocivo permaneça perto dos seus filhos. Talvez hoje você esteja vivendo um afastamento, uma porta fechada, um relacionamento que terminou, uma oportunidade que não avançou. E isso tenha gerado perguntas dentro de você. Mas eu quero que você ouça isso com atenção. Nem toda perda é perda. Algumas são livramentos. E no futuro você vai olhar para trás e dizer: Deus me guardou e eu não percebi na hora. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o que você não conhece. Ele enxerga o fim desde o começo. Por isso confie nos caminhos que Ele abre, mas também confie nos caminhos que Ele fecha. Há livramentos que só acontecem porque você orou. Outros acontecem mesmo quando você não orou, simplesmente porque Deus decidiu te guardar. Há livramentos que são imediatos e outros que você só percebe anos depois. Mas todos revelam a mesma verdade. Deus nunca te deixou sozinho. Mesmo quando você caminhou por vales escuros, Ele estava lá. Mesmo quando você perdeu forças, Ele te sustentou. Mesmo quando sua fé vacilou, Ele te segurou. O inimigo tentou, mas Deus te livrou. E saiba de algo muito importante. O inimigo não tenta destruir quem não tem valor. O ataque é a prova de que existe um propósito. A resistência é a evidência de que Deus te escolheu. Quando o adversário se levanta, é porque viu algo em você que talvez nem você tenha percebido ainda. Mas Deus te reveste, te cobre, te guarda e te prepara para viver tudo aquilo que Ele escreveu a seu respeito. O Senhor não apenas te livra do mal, Ele te livra também da estagnação, do comodismo, do medo de avançar. Ele permite movimentos que te fazem crescer. E muitas vezes, esses movimentos vêm acompanhados de pressões, desconfortos e mudanças inesperadas. Mas até nisso existe propósito. Deus não quer te deixar preso ao que passou. Ele quer te conduzir ao que vem. E para isso, livra você de tudo aquilo que te impediria de avançar. O seu futuro não será marcado pelo que o inimigo tentou fazer, mas pelo que Deus já decidiu sobre a sua vida. Você é guardado, escolhido e protegido. E nada poderá impedir aquilo que Deus determinou. Existem momentos
em que o livramento de Deus é tão profundo que muda não apenas o que acontece ao seu redor, mas o que acontece dentro de você. Há guerras internas que só Deus conhece. Batalhas silenciosas que você trava todos os dias, pensamentos que você tenta vencer sozinho, sentimentos que você tenta reorganizar, pressões emocionais que ninguém vê. E mesmo assim, Deus te guarda. Ele conhece suas lutas internas melhor do que você mesmo. Ele sabe quando sua alma está cansada, quando seu coração está apertado, quando sua fé está sendo testada. E é nessas horas que ele intervém de forma sobrenatural. Talvez você já tenha vivido momentos em que não entendia por que sentia tanto peso, tanta confusão, tanta inquietação. O inimigo tenta atuar nesses ambientes, tentando sufocar sua esperança, tentando mexer na sua autoestima, tentando colocar medo do futuro. Mas Deus te livrou. Ele colocou uma paz inexplicável no seu coração. Ele acalmou pensamentos que estavam te drenando. Ele silenciou vozes internas que tentavam te desestabilizar. Ele te deu descanso quando você já não tinha mais forças para lutar. O inimigo tentou mexer no seu interior, mas Deus restaurou tudo o que estava abalado. E não pense que livramento acontece apenas quando algo ruim deixa de acontecer. Muitas vezes Deus te livra te dando coragem para enfrentar algo que você estava fugindo. Livramento também é força para continuar. É ânimo renovado quando você queria parar. É sabedoria quando você estava perdido. É discernimento quando você estava cercado por enganos. É direção quando tudo parecia confuso. O inimigo tentou desorientar sua mente, mas Deus te deu clareza. Ele te mostrou o caminho. Ele colocou luz onde havia sombra. Há também livramentos que acontecem quando Deus te posiciona no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. Ele te livra de oportunidades que não eram para você, de ambientes que não alimentariam sua fé, de situações que te drenariam emocionalmente. Ele te livra até de atitudes impulsivas que poderiam custar caro. Deus tem sido fiel em cada detalhe da sua história. Você não chegou até aqui por acaso. Você chegou porque Deus te guardou em todos os processos. E é importante você entender que nada do que o inimigo tentou fazer contra você anulou o propósito de Deus. Nenhuma palavra contrária, nenhuma injustiça, nenhum ataque emocional, nenhuma porta fechada, nada foi capaz de impedir o cuidado do Senhor. Ele transformou lágrimas em cura, dores em sabedoria, perdas em preparo. O inimigo tentou frear sua caminhada, mas Deus usou cada situação para te fortalecer. Você não foi destruído, você foi moldado. Deus está escrevendo uma história de superação na sua vida. Ele não apenas te livrou no passado, Ele te livra hoje e continuará te livrando no futuro. Ele está à frente de cada passo que você dá. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o que você não conhece. Ele age onde você não consegue agir. E você pode descansar nisso. Deus está no controle. O inimigo tenta, mas Deus determina. E a última palavra sempre será dele. Quando Deus livra você, Ele não apenas te protege do mal, mas te conduz a uma revelação mais profunda do seu amor. O livramento é uma prova viva de que Deus está atento a cada detalhe da sua trajetória. Nada passa despercebido aos olhos dele. Ele sabe quando você precisa ser fortalecido, quando precisa ser direcionado, quando precisa ser guardado e até quando precisa ser parado para não seguir por um caminho que traria consequências dolorosas. O cuidado de Deus se manifesta não só em grandes milagres, mas também em pequenos gestos de proteção que você só percebe ao olhar para trás. Há momentos em que você pensa que tudo está desmoronando, mas na verdade, Deus está reorganizando sua vida. Ele permite movimentos que você não entende no presente, mas que serão fundamentais no futuro. Livramento também é Deus te tirar de ambientes onde você seria ferido, te afastar de pessoas que não acrescentariam nada ao seu propósito, te impedir de insistir em algo que parecia bom, mas que não vinha dele. Às vezes Deus te livra te frustrando, às vezes Ele te protege te contrariando. E isso é amor. A Bíblia está cheia de histórias onde Deus transformou situações negativas em plataformas de vitória. Assim como livrou Davi de Saul, Daniel da cova dos leões, os 3 jovens da fornalha, Paulo da prisão e Pedro das correntes, Deus também te livrou de perigos visíveis e invisíveis. Ele te guardou de ataques que você viu e de ataques que você nunca soube que existiram. Ele te protegeu de palavras que tentaram te ferir,
de decisões que poderiam te prejudicar e até de direções que não eram para você. O inimigo tentou, mas Deus interceptou. E quando Deus age, ele age por completo. Ele não apenas te livra, ele te transforma. O livramento muda sua visão, amplia sua fé, fortalece seu espírito. Depois de viver algo assim, você não caminha mais da mesma forma. Você caminha com mais confiança, mais discernimento, mais sensibilidade espiritual. Você entende que não depende apenas de si mesmo, mas da graça que te sustenta todos os dias. E quando você percebe isso, o medo perde força, a ansiedade perde espaço, a insegurança perde a voz, porque você sabe quem te guarda. O inimigo tentará te convencer de que você está sozinho, de que Deus não está te ouvindo, de que nada está acontecendo no mundo espiritual. Mas isso é mentira. O Senhor nunca parou de trabalhar ao seu favor. Ele está movendo peças, abrindo caminhos, desfazendo planos contrários, trazendo respostas, preparando conexões e organizando bênçãos que serão liberadas no tempo certo. O que parecia atraso era apenas proteção. O que parecia silêncio era preparo. O que parecia fim era início. E talvez hoje você precise ser lembrado disso. Você não está vivo por acaso. Você não está assistindo este vídeo por coincidência. Há um propósito em tudo o que Deus te livrou. O inimigo tentou te parar, mas Deus te preservou para algo maior. Há uma promessa sobre sua vida que o adversário não pode impedir. Há um futuro que só Deus pode construir e defender. Há uma unção sobre você que o mal não pode tocar. Então fique em paz. O mesmo Deus que te livrou ontem está te livrando agora. Ele permanece ao seu lado, lutando suas batalhas, guardando o seu caminho e dando escape onde parecia não haver saída. Você está seguro nas mãos daquele que nunca falha. Agora que você ouviu esta mensagem até aqui, eu quero que permita que essa verdade se firme no seu coração. Deus te livrou, Deus te guarda e Deus continuará te protegendo. Nada do que o inimigo tentou será maior do que o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Você não chegou até este momento por acaso. Deus está reafirmando que a mão dele sempre esteve sobre você. Mesmo nos dias em que você não percebeu, mesmo nos momentos em que tudo parecia desmoronar. Ele viu cada lágrima, cada luta, cada batalha interna, e em todas elas ele te sustentou. E agora eu quero orar por você. Feche seus olhos se puder, e entregue seu coração a Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco a vida desta pessoa em tuas mãos. Obrigado, Senhor, por cada livramento, tanto os visíveis quanto os invisíveis. Obrigado por proteger esta vida de perigos, ataques, palavras contrárias, decisões precipitadas e caminhos que não faziam parte do teu propósito. Eu te peço agora, Pai, renova as forças, restaura a fé, acalma o coração e traz clareza à mente. Que qualquer tentativa do inimigo de gerar medo, confusão, tristeza ou desânimo seja anulada pelo poder do nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo conduza cada passo daqui para frente, trazendo sabedoria, discernimento e paz. Livra esta pessoa de todo o mal, cobre-a com o teu sangue e guarda sua família, sua casa, seus caminhos e seu futuro. Que ela continue sendo preservada, fortalecida e guiada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Receba essa oração com fé. Deus está trabalhando na sua vida e continuará abrindo caminhos onde parecia não haver saída. O inimigo tentou, mas Deus te livrou e continuará te livrando. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Você é guardado pelo Deus Todo-Poderoso. E antes de encerrarmos, eu quero te pedir algo muito importante. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários: Deus me livrou e continua me guardando. E compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Isso fortalece o canal e ajuda a palavra a alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe, te guarde e te acompanhe em cada passo. Fique na paz do Senhor Jesus.